Bom, já sabemos que muitas mulheres passam por algo que não é tão recente, comentários e julgamentos sobre mulheres que não querem ter filhos. Hoje nós vamos reagir a alguns vídeos e conversar mais sobre esse tema de mulheres que escolheram não ter filhos ou de algumas mulheres que estão há anos e anos em relacionamentos, talvez tentando ter filhos, e as pessoas que não sabem disso ficam toda hora julgando, falando: meu Deus, por que vocês não têm filhos? Por que não sei o quê? Ninguém sabe o que a pessoa está passando. Ou simplesmente porque uma mulher decide não ter filho, o que é que ela passa na sociedade. É algo profundamente ligado à missão do homem. Prover, proteger, sustentar, gerar e cuidar da vida é algo profundamente ligado à essência da mulher. Acolher, nutrir e dar continuidade. Ou seja, ambos estão rejeitando algo estrutural da própria natureza. E não por incapacidade, mas por uma escolha consciente. Então vamos lá, já peço logo pra você se inscrever, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Se você é novo aqui, muito bem-vindo. Se você já está aqui comigo, meu muito obrigada. Se você quiser mandar recomendação de vídeo, pode mandar no meu Instagram, que é Juleivos. Eu fico muito feliz de receber a recomendação de vocês. Meu clube do livro tá aqui na descrição. Fico muito feliz também de receber cada um de vocês lá. Então vamos assistir esse vídeo e reagir mais sobre isso. Vamos começar aqui por esse vídeo daquele moço do café com teu pai. Confesso pra vocês que eu não assisti esses vídeos. Eu fui baixando os vídeos mais famosos no TikTok sobre esse tema e a gente vai reagir juntos e passar raiva juntos também. Vamos lá. Quer ter filhos é equivalente ao homem que não quer trabalhar. Esse é o café com teu pai. Assim como trabalhar... Ele começou falando aqui que a mulher que não quer ter filhos é equivalente ao cara que não quer trabalhar, o homem, né? Quem quer trabalhar, pelo amor de Deus? Já começa daí, né? Vamos lá. É algo profundamente ligado à missão do homem. Prover, proteger, sustentar, gerar e cuidar da vida é algo profundamente ligado à essência da mulher. Acolher, nutrir e dar continuidade. Ou seja, ambos estão rejeitando algo estrutural da própria natureza. E não por incapacidade, mas por uma escolha consciente. E quando isso acontece, geralmente o motivo é muito mais profundo. Às vezes por medo, por trauma, por uma ideologia ou por desordem interior. O homem que rejeita o trabalho voluntariamente não está só evitando esforço. Ele está evitando assumir o peso da responsabilidade. Gente... que bobajada, né? Bobajada que se fala. Mas, meu Deus do céu, então quer dizer que se você, mulher, decidiu não ter filho ou não quer ter filho por algum motivo, você é uma pessoa que não quer ter responsabilidade? E se for uma pessoa que não quer ter responsabilidade? Quer dizer, pra trabalhar você não pode escolher, a não ser que você seja herdeiro, né? Não é o meu caso, imagino que nenhum de vocês. Mas não ter filhos, que é uma escolha sua, e você não pode escolher porque você... vamos lá. Ele se recusa a sair de si pelo bem dos outros. Enquanto isso, a mulher que rejeita a maternidade não está rejeitando apenas o próprio filho, mas a própria capacidade de abrir um espaço interior para algo que ela não controla, que não domina e que exige a entrega dela. Mas olha só, isso não é uma crítica à mulher que não pode ter filhos ou que está em outra fase da vida. O problema não está na circunstância, mas na negação consciente do valor da maternidade como... Mas é aquela coisa, né? Se você não pode ter filho, tá tudo bem. Mas você não pode escolher não ter filho. Que aí você tá... E que outra fase da vida? Não tô entendendo. Vocação. Por uma escolha baseada em ideias como: filho vai atrapalhar minha liberdade, não quero perder meu corpo, minha carreira e minha vida. E essa é a mesma lógica do homem que diz: trabalhar me prende, não quero me sacrificar por ninguém. Eu amei que os comentários desse vídeo, vendo agora, vou mostrar aqui pra vocês. Peraí, vamos lá. Reparem aqui os comentários: não quero ter filho nem trabalhar, tá certa. E o homem que não quer ter filhos? Agora a obrigação de ter os seus filhos, cada um tem sonhos e metas, é verdade. Às vezes não temos vontade de ver mais a maternidade, pronto. Inclusive tem até, tipo, homens aqui, vários homens, que é o episódio de Visionário Café dele. É isso. Tem vários homens falando que daí ele tá errado, né? Não tem como. Eu acho bizarro esse papo aqui, gente, porque é aquela coisa, se você é mulher e quer ter filhos, porque eu também quero ter filhos. Só que eu nunca, na minha vida, vou julgar uma mulher que não quer ter filhos e falar pra ela: você deve ter filhos. Porque assim, tem muitas mulheres que são mães e elas começam o papo do seguinte: quem vai cuidar de você na velhice? Eu aprendi com minha mãe desde muito cedo que filho não é pra cuidar de você na velhice. E minha mãe fala toda hora: ter vocês foram pessoas que eu quis ter, ou que talvez não quis ter, enfim, engravidou. E aí vocês são meus filhos e vocês não me devem absolutamente nada. Eu os amo mais que tudo e irei cuidar de vocês. Se você quiser cuidar de mim na velhice, que você cuide. Se você não quiser, tá tudo certo, não tem dívida nenhuma comigo. Eu acho que isso diz muito sobre as pessoas em como elas são, porque eu vejo quão egoísta você é ao pensar que você vai ter um filho pra simplesmente pensar que ele vai cuidar de você na velhice. Tem vários casos aí de pessoas que têm 10, 11 filhos, enfim, mais velhinhos, e que não tem nenhum filho pra cuidar na velhice. Não importa se você vai ter 1, se você vai ter 10, se você vai ter 15, pode ser que não tenha nenhum pra cuidar de você na velhice. Talvez porque você for uma pessoa horrível e ninguém cuidar de você. Então, parem com esse papo de que tem que ter filho pra cuidar de você na velhice, já é horrível. E esse papo de que mulher é obrigada a ser mãe é horrível também. A gente não vive mais em 1800, 1900. Você, mulher, que
se quiser ter filho ou se não quiser ter filho, é uma escolha sua. O que acontece aqui é que eu tô cansada desse julgamento absurdo em mulheres que não querem ter filhos, como se elas fossem obrigadas a casar e seguir uma coisa, enfim, ter filho. Vamos lá ver mais vídeo. Vou falar um negócio aqui pra vocês. Quando eu vejo uma mulher que ela não tem filho e que ela tem aquela opinião formada de que ela não quer ser mãe, que ela não sente a mínima necessidade nem a mínima vontade de maternar, eu fico, ó, parabéns, minha filha. Você é inteligente. E lembrando que essa daqui é a minha opinião. Eu acho muito inteligente, sabe por quê? Porque, primeiro de tudo, cai tudo no rabo da mãe, né? A maioria, 99,9% das coisas, você pode ter um pai presente, mas ainda cai tudo no rabo da mãe. Segunda coisa, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? É o fim dos tempos? Eu não sou nem de acreditar muito nessas coisas, não, mas parece que ultimamente é o fim dos tempos, sabe? A leva de crianças e de adolescentes dessa nova geração agora é uma coisa muito preocupante, tá? Você, mãe, pode se matar, dar seu sangue e eles, ó, nem aí, nem te obedecem. E pra gente falar um negócio desse daqui, não tem nada a ver com você não amar o seu filho. Não tem nada a ver com isso não, porque eu amo a minha filha, eu me dedico a minha vida à minha filha. Mas a mulher que ainda não experimentou desse amor e não sente vontade de experimentar esse amor, querida, tu pode ter certeza que se tem um papinho, que eu acho um papinho meio escroto, que eu não vou chegar pra uma mulher, porque você tem que ter filho, que é o maior amor do mundo. Que nada, mulher, tem tanta maneira de amar. Tem tanta maneira de amar, tem tanta maneira de ser feliz que não seja maternar. E eu, assim, pelo tudo que eu tô vendo acontecer nos tempos atuais aqui, eu, sinceramente, eu acho cada vez mais inteligente as mulheres que optam por não ter filhos. Aí você pode até falar aqui pra mim, pois daqui a pouco a população vai acabar. Acaba não, amiga. Acaba não. Sempre tem umas palideiras aí que estão dispostas a ter 3, 4, 5. Deixa essa missão aí com elas. E é isso, sabe, gente? Tipo assim, ó, quando eu falo que eu quero ser mãe, se eu engravidar ou se não, pra mim tá tudo bem, não é uma coisa tipo assim, ai meu Deus, eu vou morrer se eu não tiver filho. Não, é uma vontade minha e que pra mim tá tudo bem. Eu acho que se for pra ser o momento, tá tudo certo. Eu já sou casada há muitos anos, enfim, a minha vida adulta inteira praticamente. E eu sou muito tranquila quanto a isso. Eu e meu marido, a gente, tipo assim, vive a nossa vida e aproveita os momentos e vai pra restaurante, viaja, faz isso e faz aquilo. A gente nunca sente, assim, a necessidade extrema de achar que ter filho pra sentir o amor. Eu tenho 2 sobrinhas e eu amo muito elas. Só que assim, eu não sinto vontade, tipo assim, do nada de ter um filho e pensar porque eu quero experimentar aquele amor. Eu quero ter um filho, às vezes a gente tem um filho, assim, por maneiras muito egoístas de suprir alguma coisa que você sente. Muitas mulheres têm filho pra salvar um casamento e isso não existe. A gente tem que lembrar também, sendo mulher, que você, ser mãe, o pai pode fugir e vai ficar com você. Então sempre sobra muito aquilo pra mulher. Eu até brinco com minhas amigas falando que se eu fosse homem eu ia querer ter 10 filhos, porque é tudo muito mais fácil. Eu não teria que engravidar, eu não teria que passar por tudo aquilo, eu não teria que parir, eu não teria que dar de mamar, eu não teria que dar várias coisas, porque tem aquelas partes que pra muitas mulheres, pra mim inclusive, eu vejo muitas partes negativas. Eu, por exemplo, não queria ficar 9 meses grávida e sentindo Deus sabe o quê, porque eu tenho um pavor de sentir enjoo a gravidez inteira. Eu sei que pra muitas pessoas é diferente, mas eu tenho muito receio disso. Então tá uma coisa aí que eu fico pensando, se vai ou se não vai. E muitas mulheres que são mães, inclusive a minha própria mãe, fala assim, filha, se você ficar pensando no lado negativo, você nunca vai ter. Então assim, pensa muito bem, porque você pode escolher. Muitas de nós, né, ela fala do tempo dela, antigamente, pessoas próximas, não tivemos escolha. A gente foi lá e teve sem saber o que estava acontecendo, não tinha muita informação. Hoje vocês têm. Nós temos informações na era da internet. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, porque você vai colocar uma pessoinha no mundo que depende completamente de você e às vezes você não tá preparada para aquilo. E muitas vezes você nem queria ter. Então eu vejo muito por esse lado também, olha, do lado que ela falou, tipo, eu não concordo nada com esse papo de que você só vai saber o que é amor quando você tiver filho. Tem tantas formas de amar, tantas formas de você ser amado. Então você que é mãe tem esse papo de tipo assim, alguém precisa ter filho também, se não tiver filho, você não é a mulher, você não sei o quê. Pare. E você que é homem que fica opinando nisso, por favor, cale a sua, né? Vamos lá. Por que as pessoas se incomodam com quem não quer ter filho? Vamos lá. Explicação pra uma pessoa adulta que tem filho ficar revoltada com o fato de outra pessoa adulta não querer ter filhos. Eu repito novamente, não existe explicação pra uma pessoa adulta que tem filho ficar incomodada, revoltada que outro adulto não quer ter filho. Não existe. Vocês têm que tratar isso na terapia. Da mesma forma que também não existe explicação para uma pessoa que não ter filho se revoltar com o fato de alguém sonhar em ter uma criança. Você pode não entender, mas você ficar revoltada, pelo amor de Deus, também. Por que eu tô falando sobre isso? Gente... Meu Deus, agora que eu vi a camisa dele, é do Crepúsculo. Amei. Como é que é o nome dele? Zil Reis.
Amei, já te adorei, vamos lá. Tipo assim, pra mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque cada vez mais aparece esse tipo de conteúdo pra mim, de pessoas falando que não querem ter filho, por que elas não querem ter filho, e você abre os comentários, é um bando de marmanjo maluco, revoltado, batendo textão por uma escolha que tipo assim, meu filho, não é a sua vida, é um desconhecido na internet, por que você tá revoltado que uma pessoa decidiu não ter filho? Faça você, então, 10 filhos e tenha 10 filhos pra compensar quem não quer ter. Que loucura é essa, gente? Vocês sabem que tem uma coisa, internet, movimento também, muito... Internet é uma terra de um monte de maluco, né? Mas também tem uma coisa muito absurda, igual ele falou, se você não gosta de que alguém tenha filho, vai lá e tem seus 10. Porque, por exemplo, tem gente que é vegano ou vegetariano, e a pessoa fala na internet que é vegano ou vegetariano. Sabe o que acontece? Você vai ler os comentários, tem um monte de gente que come carne e fica lá comentando, então eu vou comer carne por 10 pessoas pra poder você não fazer diferença nenhuma no mundo, você que é vegano. O que é que você tem a ver com a pessoa ser vegano, meu filho? É a mesma coisa aqui, você tá reclamando que alguém não quer ter filho, que fulano não quer ter filho? Tenha seus 10 filhos, faça a mesma coisa que você faz com a carne. Pronto, tá resolvido o problema da população mundial. Precisa de mais gente. Meu Deus do céu, cadê o Thanos dos Vingadores pra estalar os dedos? Vamos lá. E o pior é a gente ter que ver mulheres de 35, 40 anos tendo que vir se explicar por uma decisão que não tem nada a ver, não interfere a vida de ninguém, sabe? Interfere na vida do máximo de quem você tá se relacionando, e olhe lá. Porque também acredito eu que uma pessoa que não quer ter filho, isso é uma pauta que ela toca logo ali no começo do relacionamento, falando, olha, eu não quero ter filho, você não vai ter um filho comigo, quer assim, se não quer, um beijo. E assim, gente, vocês já viram como tá o Brasil? Aliás, não só o Brasil, vocês já viram como tá o mundo em 2025? Gente, que a gente não tá vivendo no mesmo mundo. Porque assim, a galera fala sobre ter filho numa realidade, numa coisa que eu fico assim, gente, as pessoas elas não estão conseguindo nem se manter. Quem dirá uma criança, entendeu? E é muito curioso, porque daí ao mesmo tempo que a galera fica revoltada com uma mulher formada já de 40 anos falando que não quer ter filho, se eles veem uma menina jovem, ou ali, sei lá, 30 anos que seja, que tem um filho já e não tá conseguindo manter essa criança e pede ajuda, qual é o discurso daí? O problema é seu, quem mandou você ter filho. E ao mesmo tempo a galera tá o tempo todo mandando as pessoas, as mulheres, terem a porra do filho. É aquela coisa da gravidez que só existe na cabeça das pessoas. Porque assim, você é uma mulher que você não pode ter filho. Ou você, no caso, não quer ter filho. Você vai lá e não quer ter filho. Beleza. Todo mundo fica te criticando, que você tem dinheiro e você não quer ter filho, você é muito egoísta, não sei o que, não sei o que. Mas você é uma mulher que decide, tipo assim, tá, eu vou ter filho, eu tenho aqui meus 25 anos, não tenho dinheiro, não tenho onde cair morta, eu vou ter filho porque eu quero ter filho. Você vai lá e pedir ajuda para essas mesmas pessoas que ficaram criticando a mulher que tinha dinheiro e não teve filho, elas vão criticar a pessoa que decidiu genuinamente ter filho porque ela queria muito ter filho. Então esse discurso, ele só cola até o filho existir, no caso. Porque quando o filho não existe, é lindo, maravilhoso. Quando o filho existe, aí ninguém se importa mais, acabou, engravidou porque quis, o problema é seu. Faça o que você quiser, dá um jeito, ninguém tem nada a ver com isso. Você fez porque quis. É sempre isso, a história. Não, e o melhor pra mim é você abrir os comentários de mulheres falando, então, eu sou bem assim, eu não quero ter filho. E as pessoas falando assim, não, mas é porque você não sabe o que é isso. Não, porque você é muito egoísta. Sim, e qual é o problema de ser egoísta? O que isso interfere na sua vida? Tipo, gente, oi. E não queria abrir essa caixa de Pandora aqui, mas eu acho que alguém tem que falar. Vocês querem o filho perfeitinho, né? Vocês querem o filho ali de propaganda. Se o filho nasce com qualquer questão, aí o discurso muda, né? Aí vem pautas que vocês não querem tocar, que vocês não estão preparados, porque todo mundo idealiza o filho perfeito. Sendo que assim, a vontade é tanta de ter filho e ninguém para pra pensar que a criança pode vir com qualquer questão. E assim, gente, vocês já entraram numa creche hoje em dia? Vocês já viram as questões que as crianças têm? Vocês já pararam para ver quanto custa certos remédios no Brasil? Quanto custa certas terapias? Ninguém para pra pensar nisso. Todo mundo pensa, todo mundo idealiza o filho perfeito, né? Todo mundo quer o filho que não tenha nada. Ninguém para pra pensar que pode vir a... E assim, gente, também eu comento pra vocês aqui, comentei algumas vezes que eu já fui babá, já trabalhei com crianças. Já trabalhei com crianças extremamente ricas e crianças de uma família que eram completamente humildes. Então, tem essas diferenças aí de vida e que é muito triste você ver, porque, assim,
Eu fico muito triste quando eu vejo crianças passando por necessidade ou passando por algum tipo de coisa e que os pais decidiram ter filho, porque tem vários memes, inclusive na internet, tipo assim, é um pai sem emprego e uma mãe de 15 anos de idade, nenhum trabalho e decidem ter um filho. Eu já mostrei pra vocês de meninas grávidas na adolescência, meninas que falaram que queriam ter um filho, meninas que moravam com os pais ou moravam com os avós, não tinham como pagar a comida, não tinham como pagar a fralda, mas foram lá e tiveram filhos. Então, no nosso país tem toda uma questão de gravidez na adolescência, de mulheres que não fazem ideia do que tá acontecendo e vão lá e têm filhos, de pessoas que não tem como dar um leite pra uma criança, uma fralda pra uma criança, e aí ninguém vai ajudar. Ninguém quer ajudar, porque, como eu falei, é só até o filho existir, porque quando ele existe, ninguém se importa mais. Então, são muitas questões. Essa criança já vai crescer sofrendo dentro de um lar que não é amada, que não tem o que comer, que não tem com quem contar, que são um lar completamente desestruturado. Tenho amigas que sofrem muito por estarem em lares de pais que não deveriam ter filhos. Pais esses que só se casaram porque a mulher engravidou e vivem se odiando, relacionamentos completamente tóxicos, agressivos, crianças que crescem de formas horríveis, e você quer julgar uma mulher que decide não ter filho porque ela não está preparada. A gente tem que ter muita noção aqui do que você abre a boca pra falar na internet, porque você não sabe o que se passa na casa dos outros, você não sabe o que acontece com os outros, e você quer ter filho, fazer as coisas, e você tem condição? Tenha, tá tudo bem. Mas você vir falar de mulher que não querem ter, e ficar criticando, julgando como o primeiro caralho do primeiro vídeo, ai, por favor, né? Vamos lá. Pressão de maternar, principalmente das mulheres que passaram uma tantada dos 30 anos. Antigamente, eu sinto que as pessoas, elas tinham uma cronologia muito, assim, bem definida da vida. Você nascia, crescia, estudava, se formava, casava e tinha filhos. E tudo que saía um pouquinho dessa cronologia, tipo, tava errado. E se você for olhar no tempo dos meus avós, bisavós, era ainda um padrão de maternar e muito. Porque a mulher, ela não vai pro mercado de trabalho, ela fica no lar, então o negócio dela é fazer filho e cuidar de filho. Mas quando a gente vai passando ali pra galerinha que nasceu nos anos 60, 70, 80, então você vê já que é uma pessoa que está tendo filho, mas ela tá tendo bem menos filho do que os nossos avós. Pausa pra minha bisavó que teve 20 filhos. Mas mesmo assim, eu vejo que essa geração que nasceu ali depois dos anos 80, tem os seus pais, tem a galera mais velha ali ainda na pressão de, tipo assim, ter 1, 2 filhos, mas ter os filhos. Mas e daí o que a gente faz com aquelas pessoas como eu que não querem ter filhos? E eu tenho 38 anos, então imagina a pressão que é sobre mim. E nunca me passou na cabeça maternar. Nunca, em hipótese nenhuma, nunca em nenhum dos cenários, nunca em nenhum relacionamento, duradouro, não duradouro, me passou a vontade na cabeça de maternar. Alguns psicólogos entendem que talvez é porque meu pai saiu de casa cedo e eu tive que ter muita responsabilidade sobre a minha irmã, então eu já maternei quando eu não deveria, mas enfim, o fato é que eu não quero ter filho. E aí a coisa que eu mais escutava, ali nos 20 anos, a coisa que eu mais escutava era: o teu horário biológico não chegou, porque a hora que chegar o teu horário biológico, minha filha, você vai querer ter filho de tudo quanto é jeito. Mas esse horário nunca chegou e eu sabia dentro de mim que não ia chegar, porque eu tive muito claro, muito claro, que eu não queria ter filhos. E hoje eu vejo, graças a Deus, muitas mulheres saindo desse rótulo. Mas a grande maioria, principalmente da minha faixa etária, pra quem nasceu ali nos anos 80, né, de 80 a 92, 90 ali, uma galera que tá sendo pressionada pela galera mais velha, pelos pais, pelos tios, do tipo assim, cara, tu tem que ter filho, e o filho vem quando? Ainda mais quando, no meu caso, eu estou num casamento, né, um casamento que vai dar 7 anos, essa pergunta é sempre: você não vai ter filho? E aí vem as perguntas do tipo assim: quem vai cuidar de você na velhice? Você vai ser muito sozinha, mas e as suas coisas? Você vai deixar pra quem? Você não vai deixar um legado? Você não vai ter uma reprodução, uma mini você? Sabe o que eu acho muito engraçado, essa coisa de legado e tal? As pessoas acham que a gente é o Elon Musk. O Elon Musk, ele tem muitos filhos, né? Porque ele é uma pessoa bilionária, tem 780 bilhões de dólares, a pessoa mais rica da face da Terra, ou sei lá. Enfim, o legado do Elon Musk é uma coisa. Ele tem dinheiro, ele tem empresa, ele tem tudo. Eu vou deixar que legado pra uma criança, pra alguém me falar que eu preciso deixar um legado? O meu computador? A minha câmera que eu tô gravando aqui? Não sei que legado é esse que vocês falam de pessoas comuns que não tem nada. Não existe esse legado. Ai, porque não sei o que, genes. Você acha que você é quem? Porque, tipo assim, é como se você fosse o príncipe da Inglaterra, não sei o que, pra deixar genes no mundo. Você consegue lembrar da sua tataravó? Não consegue. Já acabou. Já acabou. Daqui um tempo, em pouquíssimas gerações, você já não é mais ninguém mais lembra de você, como se você não tivesse existido na face da Terra. Falar de legado, falar de mini você, falar de não sei o que, é muita coisa absurda. Então é o que eu bato essa tecla: quando eu tiver um filho, vai ser porque eu quero ter um filho, e não pensando em legado, em não sei o que, cuidar de mim. Pelo amor de Deus, né?
Vamos lá. Você, no mundo. E a minha resposta pra tudo isso é não. Não me interessa. Ah, quem vai cuidar de você no futuro? Se Deus quiser, eu vou ter aí condições de pagar lugares que possam cuidar melhor de mim. Porque se você tá tendo... Na minha cabeça, se você tá tendo um filho pra cuidar de você, é melhor você contratar um cuidador e não um filho. Isso é passar muita responsabilidade pros filhos. De ter que cuidar, ter que sustentar, ter que proteger lá quando eu tiver mais velho. Ou seja, eu não tô tendo filho porque eu quero. Eu tô tendo que ter pessoas pra me cuidar lá no futuro. Tipo, não faz sentido na minha cabeça. E ainda tem a galera do horário biológico que fala assim, mas você vai se arrepender. Sem saber que, tipo assim, tem a adoção ainda. Se lá na frente eu quiser e não conseguir mais maternar, porque eu tô com 38 anos e não quero ter filhos, mas enfim. O fato é que eu não consigo enxergar como as pessoas enxergam, assim, alguém que vai me cuidar no futuro, ou se eu vou ser mais sozinha no futuro, entendendo que tem diversas pessoas nesse mundo. Eu não quero maternar. E eu acho que a gente não precisa ter que ficar explicando que não quer maternar. Eu acho que quando a gente escolhe, tendo em vista que o útero é meu e que as decisões são minhas, eu prefiro não ter filho do que ter um filho por obrigação e não dar o devido amor, afeto que eu gostaria de dar. Ai, André, mas nasce o filho, nasce a mãe. Eu não quero ter essa experiência. E eu não quero ser uma pessoa considerada pior porque eu não quero ter essa experiência. Sim, exato, gente. Eu não sei bem se é instinto, como é que é quando você tem filho. Talvez você tenha um filho e nasce sua mãe, eu realmente não sei, porque eu não tenho filhos. Se eu tiver um dia, eu vou saber como é que é isso. Mas a pessoa pode não querer passar por experiência. É tipo como você, sei lá, você bebe, ou vai pra uma montanha-russa, ou faz alguma coisa, e você fica falando, experiência, tem que passar, tem que passar. A pessoa pode não querer passar por aquilo, a pessoa pode não querer beber, pode não querer ir na montanha-russa, pode não querer pular de bungee jump, sei lá o nome. É isso, gente. Esses dias eu tava no rolê com 2 casais de amigos e um deles tava falando sobre filhos e tudo mais, e eu comentei que eu não tinha vontade de ser mãe. E aí o homem de um desses casais virou pra mim e falou assim, é só até seu relógio biológico bater. Achei interessante ele ter falado isso, porque não é. Biologicamente, meu relógio deveria estar batendo, assim, em tese, né? Mas eu não quero ser mãe porque eu tenho consciência dos fatores sociais. Eu tenho consciência que as mães são sobrecarregadas com cuidado. Eu tenho consciência de que a mulher, quando ela casa, inclusive também não quero casar, ela é sobrecarregada em relação aos cuidados com o marido e não recebe esse cuidado de volta. Inclusive, pesquisas mostram. Uma pesquisa foi feita com casais de mulheres idosas lésbicas e heterossexuais e o casamento prejudicou com homens a saúde mental das mulheres hétero. Isso aqui também, gente, tem a parte de mulheres que não querem casar, que é outro tema, enfim, outra coisa. E eu completamente entendo, não vou julgar jamais. Tenho muitas amigas que também não querem casar e eu casei muito cedo. E tem várias amigas que falam, meu Deus, é como se tu tivesse saído da festa muito cedo, é como se tivesse acabado a tua vida muito cedo, tivesse o que muito cedo. A minha questão do casamento, eu quis casar e eu considero que eu escolhi a pessoa certa pra casar e que se algum dia isso acabar ou por algum motivo, enfim, coisa ou outra, eu estive muito feliz no que eu estive casada. Tem toda a questão de filho e com filho também tem aquela coisa que você não pode acabar aquilo, você vai ter que ficar com aquilo pra sempre. Não é como um casamento. Casamento você pode acabar, nós somos pessoas que já podemos nos divorciar quando a gente quiser, o que já é outra questão. Então você pensa, a pessoa comparar ter filho com, tipo assim, você casa e você tem que ter filho agora. Um casamento pode acabar. Ter filho não. Então fica aí a reflexão pra vocês também. Ajudou a saúde mental dos homens hétero e as mulheres lésbicas ficaram bem. Então a gente tem na sociedade uma coisa que a professora Valesca Zanello chamou de dispositivo amoroso e de dispositivo materno, que coloca a mulher que é casada e que é mãe numa situação de validação social, porque isso implica que ela foi escolhida por um homem para ser sua companheira e depois teve a chancela de ser mãe do filho. Isso é da propriedade dele. Eu acho que ela tá falando do livro Prateleira do Amor, se eu não me engano. Foi isso que ela falou? Não sei da autora, mas esse livro é muito bom. Enquanto que a mulher solteira ela é estigmatizada ou divorciada, enfim. E, no entanto, o que os dados nos mostram é que as mulheres que são solteiras, elas vivem mais e melhor. E é interessante a gente falar sobre isso porque essa imposição da vontade da maternidade sobre as mulheres, ela é em função de uma necessidade capitalista, não só, mas também de uma necessidade capitalista de mão de obra. E é por isso que quando a gente fala sobre feminismo, sobre antirracismo, sobre luta de trabalhador, a gente precisa articular essas diferentes lutas porque elas se intercalam. Enquanto você pressiona a mulher para que ela gere mão de obra, essa mão de obra gerada vai custar do lado da mulher energia, ela não vai poder ter projeto de vida, ela vai ser julgada pela sociedade. O homem vai seguir recebendo os benefícios de ser homem em relação a não ser tão cobrado quanto a mulher pela criação, não precisar abandonar seu projeto de vida em prol da companheira ou da filha. Então ele vai seguir tendo as suas liberdades individuais garantidas,
essa criança vai virar mão de obra, vai passar a repetir um ciclo de trabalhador muitas vezes explorado. Isso que eu tô falando de um casal que permanece junto. Enfim, quis trazer essa reflexão pra cá, porque eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Então, eu trouxe ali muitas reflexões sobre muitas outras coisas. Eu também quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham sobre isso. E quero que vocês também, mulheres, homens, enfim, reflitam sobre as escolhas que vocês vão fazer, o que vocês querem passar pra frente, por que você tá tomando determinadas escolhas. E, pelo amor de Deus, julgar pessoas que querem ou que não querem ter filhos não cabe a você. Se você quer ter, vá ter seus 10 filhos. Se você não quer ter, vai ver a sua vida e fazer o que você bem entender. E é isso que importa no fim das contas, né? A gente só vem pra essa terra aqui uma vez. Use essa vez que você está aqui pra que seja bem feita e de boa vontade, e, enfim, que você seja feliz. É isso que importa. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Um beijo e até mais.